Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Paz, domingo, Rabi da Galileia, inunda os nossos corações, inunda os nossos espíritos de paz, porque é a ela viemos em busca aqui na terra, trabalhar com as orientações de Jesus para desenvolver essa paz em nossos corações e compartilhar com os nossos irmãos. Por isso, Senhor, sede conosco, hoje, agora e sempre. Queridos amigos, aqui presentes, queridos irmãos que assistirão posteriormente nas mídias sociais, é com muita alegria que nós aqui estamos trazendo um abraço na nossa casa, Irmã de Castro Mineiro e todos que a fazem. Com muita alegria, um convite que o nosso irmão já fez há muito tempo, por dificuldade a gente não conseguia. Eu ficava puxando ele para lá e eu para cá, e a gente lá tentando acertar, e os impedimentos, um de outro ficava com dificuldade, mas eu disse tudo tem dia e hora. E graças a Deus, hoje nós vamos abordar um tema. E esse tema foi trazido pelo nosso próprio mestre, né? Jesus, ao preparar o Sermão do Monte, ao preparar sua grande palestra pública, que ficaria marcada para a posteridade, que ficaria para nós um norte para alcançarmos a felicidade verdadeira. Preparou o Sermão do Monte para chegar nos corações bem-aventurados. E com as suas bem-aventuranças, para aqueles que a praticassem, alcançaria essas bem-aventuranças. O galardão, tanto falado na Bíblia. E ele preparou uma dessas bem-aventuranças para as criaturas se firmassem na fé, na humildade, na confiança, na justiça de Deus para alcançar. E ofertou meios de a gente não se prender, não se agarrar àquilo que não vai trazer para nós nenhuma felicidade verdadeira. Por isso, ele disse, não ajuntei tesouros na terra, mas no céu, onde os ladrões não roubam, a traça não rói e a ferrugem não consome. Nesse mesmo momento que ele disse, pois onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Mostrando para nós que onde nos colocamos os nossos desejos, onde colocamos os nossos pensamentos, os nossos sonhos, nossa expectativa, colocamos como tesouro da nossa vida, ele faz uma alerta para que esses tesouros a gente se caminhe para aqueles que a gente possa levar. O que vamos usufruir é apenas para a gente retirar ensinamentos, orientações. Então, dessas buscas do tesouro, nós podemos nos perder. Que tesouros são esses que a humanidade tem buscado? Que tesouro era esse que as pessoas buscavam naquela época? As pessoas queriam fugir da escravidão do jugo romano. Queria escapar das doenças físicas. Queria buscar a riqueza material, o poder, a fama. Nós vemos isso hoje, onde todo mundo busca a sua felicidade. Todo mundo está buscando a paz, está buscando a felicidade. Mas que tipo de paz? E que tipo de felicidade nós estamos buscando? Tem coisas que vai trazer uma felicidade momentânea hoje, mas muita boa amanhã. Ou coisas que está trazendo as nossas buscas, traz um sacrifício, uma luta hoje. Ele é um lavador, que acorda 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, e vai para a lavoura. Só volta 11 horas. Mas depois ele vai trazer o que para casa. Vai produzir, vai levar alimento para aqueles que não plantaram, mas podem pagar. Como tesouro, na verdade, o que estão construindo. Mas aquele que compra, não tem a experiência, não ganha a experiência que o lavrador buscou. Então tem tesouros na nossa vida que nos amarra. Jesus veio para que a gente tivesse vida. E vida em abundância. E essa vida em abundância com qualidade. Mas não na qualidade que nós vivemos hoje. Nas buscas que as criaturas vêm trazendo no dia de hoje. Com tanta informação, com tanta tecnologia, mas tão pouca moralidade.
Vivemos numa época onde tudo é permitido. Mas já diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito. Mas nem tudo que me é lícito me convém. E nem tudo que me convém me transforma, me enriquece. Nem tudo que eu posso vai me fazer feliz, vai me trazer bem. André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo 18, nas páginas 331 a 335, André Luiz vai descrever um momento da psicologia humana das prisões que nós nos agarra às posses materiais. Mas tudo que apreende o espírito, todo tesouro que nós não podemos levar para o mundo espiritual, nos aprisiona. Não é só dinheiro, são muitas outras coisas que a gente vai abordar hoje. Mas vamos ler para nesse livro, No Mundo Maior, André Luiz está no umbral com o mentor Calderaro, e ele se surpreende com uma turba, um grupo de irmãos, meio aflitos, meio agoniados, segurando uma lama na mão, e todo mundo segurando, escondendo um negócio no peito, como ninguém para ninguém roubar, ninguém tomar. E André Luiz perguntou ao Calderaro, que reação, que é isso? O que é isso que está acontecendo? E o mentor disse, observe, escute. E ele se aproxima, ele não conseguia visualizar, porque a vibração deles era diferente. E André se aproxima, escuta as conversas deles. O nosso tesouro, o ouro, então a lama que ele segurava eram os tesouros que ele achava quentinho, que ele tinha levado da terra. Mas era na cabeça dele, era apenas uma lama. O real era lama, mas na cabeça produzia o ouro que eles estavam fugindo e correndo. A tal ponto que um de tanto já correr, cansado, e diz, será que isso não é um sonho? Uma loucura? E o outro responde, nada, tira isso da tua cabeça. Tem hora que eu me pergunto, se isso não é um sonho, não é melhor a gente voltar para casa? E André vai se aproximando. E percebe que aquele que está indagando, que estão aquelas ilusões, já está mexendo com ele, já está cansando. Porque isso são anos que eles estão presos no umbral. Preso no seu tesouro. Preso no que eles mais cultivaram aqui na terra, apenas as coisas materiais. Das formas mais vis, como relata o instrutor Calderaro, quando André Luiz, buscando uma orientação, como é que é isso? Como é que isso pode se dar? E Calderaro diz, são usuários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de desapego à fortuna, tão profundo grau ao apego à fortuna material transitória, que se tornaram inaptos ao equilíbrio na zona mental, do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores e nobres. Usavam e se preocupavam com os meios para alcançar os fins. Ou seja, eles não se preocupavam com os meios para alcançar os seus fins. Tudo fazia para possuir dinheiro, para tirar vantagem. É o que a gente vê no comércio, muitas pessoas abusando da boa vontade, da ignorância das pessoas para enriquecer ilicitamente, tirando vantagem. E por afinidade, aos desencarnados se encontravam todos juntos. Cada um carregando seu ouro, cada um com medo que alguém roubasse o que eles juntaram, na maioria dos todos ali, ilicitamente. E aí ele continua aqui dizendo,
menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros, armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos, no propósito de sugar-lhe as economias, locupletando-se a custas da ingenuidade das cegas confianças. Então, aquela riqueza que eles viraram uma vida, pensando que ia levar para o mundo espiritual, não levaram. Ficaram tão presos que fecharam sua razão para a realidade dos sentimentos, das verdades espirituais, e onde eles só via e ouvia o que eles possuíam. E a pergunta, o que é que eles possuíam de real? Lama. Que era o que André Luiz estava vendo, lama, agarrado ao peito como se fosse tesouro. E o que é interessante, aquele senhor que já estava se perguntando se era um sonho, se era uma ilusão da mente, André Luiz foi se aproximando e reconhecendo o seu avô Cláudio. O seu avô, que nos últimos momentos dele, que foi morar com a sua mãe, a mãe de André Luiz, foi morar na casa, e a mãe foi dando sustento a ele, porque não estava com dificuldade de mobilidade. André narrava que o pai dele se acalmava muito, o avô dele se acalmava com a visita de André, o netinho. Ele ficava mais tranquilo com a visita do neto. E André Luiz começa a se aproximar e conversar. Se materializa para que eles vejam. E uma luz começa a aparecer. E o avô de André Luiz fica como se ele fosse um emissário dos anjos. Fica de joelho e começa a chorar. E diz, se isso é um sonho, se isso é um pesadelo, me ajuda, emissário, o que é que está acontecendo comigo? E André Luiz começa a dizer que ele já tinha morrido, desencarnado, um choque de consciência. E aquilo ali que ele segurava não era o tesouro, porque os tesouros materiais ficam na terra. E ele entra em choro, fica desesperado e começa a lembrar da família. E disse, ninguém da minha família está lembrando de mim. Acho que estão acabando toda a minha fortuna, mas nenhuma alma se lembrando de mim. Ora, o netinho dele estava lá, André Luiz. Aí ele diz, eu tenho certeza, se meu neto André Luiz soubesse que eu estou aqui nessa situação, ele ia fazer alguma coisa para me ajudar. E era ele. Aquelas palavras foi tão forte que André Luiz narra que ele não conseguiu segurar. Não tinha resistência para manter a seriedade. E começa a lembrar de quando ele era mais novo, quando o acarinhamento do avô, os momentos com o avô, e o seu perispírito começa a se transformar como uma criança. Voltando à época quando ele se figurava quando encarnado no corpo infantil e juvenil. E ele cai aos joelhos do avô e disse, vovô, tu não me conhece mais? Sou eu, teu neto, André Luiz. E o espírito fica emocionado, chorando, é você mesmo. E os mentores Calderaro, os amigos, socorrem o avô e leva ele para um posto de socorro e ajuda. Então, nessa história, a gente já tem um material para a gente entender a realidade do que Jesus preparou lá atrás. Não vos inquietei com ouro. Não vos inquietei nas coisas do mundo que vos apegais. Mas buscai os tesouros do céu, onde a traça, o ferrugem, o ladrão não roubam. Então Jesus preparava para nós hoje, no momento que a gente vive hoje, de tanta intensidade de vivência na matéria, nunca se viveu
com consciência, como se vive hoje o lado material. Porque antes a gente vivia a barbaridade, a ignorância, porque a ciência não tinha chegado. A filosofia não tinha chegado. A religião mais aprisionava do que libertava. Hoje não. Hoje, o que Jesus pregou, chegará o dia que a minha palavra será pregada a todas as criaturas. Chegamos nessa época. Que a palavra do Senhor já foi pregada, está sendo pregada por 1000 missionários diferentes, religiões diferentes. Mas a sua mensagem está sendo pregada. E o que é que está faltando? O que é que está faltando? Se Jesus nos preparou. Cada dia se aumenta mais prisões de corações, do sentimento, dos pensamentos, a tal ponto que nós estamos num índice de suicídio alarmante. No Brasil, no mundo. Nós vemos, e o que é que está acontecendo? Se todo mundo já ouviu a mensagem de Jesus. Se não direta, mas indireta. Se não da via cristã, mas a sua mensagem está velada nas outras religiões. O que é que está faltando? Nós estamos vendo a humanidade deixando-se guiar pelas suas próprias sombras. E o que seriam essas sombras? A psicologia nos fala. As sombras são os conflitos que nós trazemos desde as outras encarnações. E Jung falava do coletivo. Sombra coletiva. Essa sombra coletiva, em doutrina espírita fala dos arquétipos que ele fala, coletivo, que nós trazemos. A doutrina espírita fala da reencarnação. Fala da lei de causa e efeito. Nós somos livres para plantar, mas inexoravelmente temos que colher o que nós plantamos. A vida faz com que a gente preste conta. Então essas sombras estão dentro de nós. Se somando com outras sombras pela frequência. O que nós vimos aí nessa parte no umbral, desse grupo, preso ao quê? Qual é a sintonia dele? O apego. A avareza. O apego da avareza. As pessoas miseráveis, presas apenas pelo poder e não medem esforço para ter. Mas esquecem de ser. Com isso se aprisionaram. Eles não eram conhecidos, mas pela afinidade se uniram em grupos. Na Terra encarnada a gente vê muito desses grupos. Carregando esses traumas. E agora o negócio está tão sério que a gente está vendo na internet aí. Não sei se vocês viram. As pessoas se caracterizando agora por animais. Tem até um nome Téria, não sei se é esse nome. Se acham animais. Se caracterizam como animais e querem viver como animais. E são humanos. Mas nós encontramos resposta na doutrina dos espíritos. Na licantropia. Onde os espíritos que carregam medo, que carregam culpa, são manipulados pela sua própria consciência ou por outras consciências mais perversas, hipnotizando-as. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz também, fazendo com que as pessoas se tornem cobras. No livro Libertação, não me recordo o capítulo, mas ele fala bem em uma senhora que tinha matado seus filhos, abortado, e um mago
Tinha um julgamento, eles achavam, tem os juízes que julgavam os que eles faziam. E essa senhora estava sendo julgada e estava dizendo que ela era uma víbora, que devorava e matava seus próprios filhos. E começaram a repetir isso, você é uma víbora, você é uma víbora. E o perispírito dela, o perispírito que é moldável, começou a se tornar uma víbora. Então, o que a gente vê isso no mundo espiritual, André Luiz diz que o mundo espiritual, a Terra, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Chico Xavier, perguntaram a Chico Xavier isso, quando o Chico Xavier estava aqui, uns 10 anos antes dele desencarnar, aproximadamente, e perguntaram a Chico, você está vendo ainda aquele vale do sexólatra que você avistava? Sim, estou, mas está tudo vazio. E onde é que estão eles? Tudo encarnado. Por isso a gente está vendo essas aberrações hoje, onde tudo é permitido, onde tudo é certo. Ei, tudo é permitido. Mas nem tudo que é permitido é lícito convém. Vai produzir um bem. A gente respeita as escolhas. Temos que respeitar as escolhas das pessoas. Mas a gente tem que ter uma colocação onde a gente respeite, mas se aquilo gera desequilíbrio social, a gente tem que ficar em aguardo, em alerta. Não incentivar aquilo, porque aquilo pode ser normal para aquela pessoa, mas não é normal para outra pessoa. Então, respeito, sim. Mas aceitar aquilo como uma coisa normal, não. Isso é um processo da mente. Um processo que a gente traz esses tesouros que nós escolhemos nas nossas outras encarnações ou nessa vida. Criaturas que foram abusadas. Criaturas psicologicamente que não teve amor, não teve carinho. Criado, se envolveu no campo emocional de uma forma desequilibrada, sem apoio, com obsessões. Pode chegar a esse tipo. Nós vemos outros detalhes nas obras de André Luiz, em que se introduzia chips no processo de obsessão em criaturas para alterar o seu comportamento sexual. Então vemos que isso pode acontecer. Por isso Jesus disse, orai e vigiai, para não cair em tentação. Essas aberturas que nós estamos vendo hoje é um distanciamento das leis de Deus. Toda vez que o homem se distancia das leis de Deus, ele traz sofrimento para ele e para quem convive com ele. Não é assim? Vou dar só um exemplo claro. Digamos que tem uma família e o filho não segue as leis sociais, é preso. Mas a família não vai sofrer? O pai e a mãe não vai sofrer? Quem ele roubou, lesou, foi lesado. Há um sofrimento social. Então isso é uma prova materialmente que eu estou trazendo para nós refletirmos que se eu leso as leis de Deus, eu não posso estar não só lesando a mim, mas eu estou lesando alguém, gerando conflitos. E são esses conflitos que são as sombras que estão dentro de nós. Que tanto a psicologia moderna hoje está trazendo à base, como a doutrina dos espíritos busca a gente conhecer essa sombra com autoconhecimento. Olha, na parte do Evangelho que fala o esquecimento do passado, no capítulo 5, onde as pessoas ficam querendo saber se foram rainha, se foram rei. Ninguém quer saber se foi um criminoso, foi uma profissão humilde. Cada um quer saber quem foi o passado, a parte boa, né? E se fosse naquela época que tivesse feito, ainda queria botar, olha, eu fui na outra encarnação, eu fui a princesa tal.
Para divulgar, né? Para botar. Olha, eu fui lá, o nosso irmão Leandro, é só um exemplo, o nosso irmão me adivinhou, foi lá uma mandiga lá com os amigos espirituais e lá os irmãos falaram que eu fui o rei Charles lá da minha época. É só um exemplo, meu Deus. Mas ninguém ia publicar se dissesse que foi um estrupador, um assassino. Aí o que é que diz no Evangelho? Capítulo 5, na parte. Não precisa a gente querer desvendar o passado. Basta ver as suas inclinações, as suas más inclinações, as nossas más tendências. Basta ver a fera que eu me transformo quando alguém pisa no meu calo. Mas fulano é tão bonzinho. Fala assim, pisa no calo dele, pisa no pé dele. Para tu ver a fera que está ainda dentro dele. Daí a resposta de Chico Xavier quando um repórter perguntou: você tem algum medo? Ele disse: tem. Qual medo que você tem? As férias que ainda não estão domesticadas dentro de mim. Os animais estão dentro de mim se soltarem. Então quando é que esses animais se soltam? Quando o nosso orgulho é ferido. Quando os desastres chegam na nossa vida, pode chegar na vida dos outros, na família dos outros, mas quando chega na nossa, a gente se revolta contra Deus, se revolta contra tudo. É nesses momentos de dificuldade que vamos mostrar as feras que temos, os animais que estão soltos dentro de nós. Isso são as sombras. São os conflitos. São os tesouros que nós viemos alimentar. Temos alimentado ao longo das outras encarnações e dessas encarnações. E André Luiz, mais uma vez, sou fã desse autor. No Mensageiro, no capítulo 21 a 23, André Luiz narra, ele desceu de nosso lar, a primeira semana que ele recebeu de férias, depois de um ano trabalhando nas câmaras de retificações, ele estava com o coração meio inquieto, e Narcisa aconselha ele a fazer um curso para encher essa taça vazia dele que tinha lá de coisas boas. Ele estava trabalhando, mas outras coisas para ampliar o conhecimento. E nessa semana de férias que ele teve, ele foi fazer um curso, e desse curso ele já começou descendo lá de nosso lá para cá, volitou, mas quando estava pesada o ambiente e ele não tinha condição ainda de volitar, ele veio andando e chegou num posto de socorro chamado Campo da Paz. Nesse Campo da Paz, ele foi apresentado os trabalhos que ela faz, e lá nesses trabalhos ele viu lá um grupo de dementados que são socorridos do umbral. Esse dementado, o próprio nome diz, que é o nome do capítulo 21, os dementados. São aqueles que não têm consciências que desencarnaram. Chegaram lá perturbados e estão lá sendo tratados pouco a pouco para tentar chegar na sua consciência. Ele observou que um senhor, Alfredo, que era o diretor do Campo da Paz, quando estava levando lá os alimentos para eles, aí tinha um momento de conversa e diálogo. E um senhor chegou, se aproximou e disse: eu quero voltar para o meu lar, para a minha casa. Quando é que eu vou voltar para casa? Ele, pensando ainda que estava no hospital, material, assim, ia voltar. Mas ainda não está, o senhor não está bom o suficiente. Mas eu não posso deixar meus filhos lá sozinhos. Eles não sabem cuidar da fazenda, não. E os escravos? Aquilo não dá para seguir sozinho, não. Deixar aquilo ali sozinho, vira de pé. Não, tem que tomar conta. Tem uns escravos lá que são osso duro e eu tenho que ficar no pé deles. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Ele já tinha desencarnado. Mas onde era estar o tesouro dele? O pensamento em castigar os escravos, em cuidar da fazenda. A desculpa dele era a família, mas ele estava usando um álibi só para voltar. Mas o pensamento dele era aquela coisa que ele se ocupou a vida toda só da fazenda e dos escravos. Era cuidar disso. Um outro senhor que se aproxima de meu caso. O senhor já escreveu a carta que eu pedi lá para o príncipe, lá, porque estão querendo tomar sou herdeiro, meu primo.
quer tirar a minha parte na herança. Então o tesouro dele estava lá. Não sabia que desencarnou, preso no conflito, querendo que ele fizesse uma carta para intervir, para que o primo não roubasse a herança. Uma senhora que chega e diz: vocês têm que me ajudar para eu voltar. Estou com medo. Meu marido não pode ficar sozinho lá com minha filha, ele pode abusar dela. Quem visse, pensava. Mas ela chegou lá. O pensamento dela era envenenar o marido. E ela morreu antes de envenenar, porque ela estava com um ódio muito grande do marido. Então o tesouro dela não era proteger, era esse sentimento que ela tinha com o marido. E ela não tinha consciência que morreu. Esses são os que estavam acordados, porque tinha uma ala lá de 1.980 pessoas que estavam dormindo, se eu não estiver enganado, no total. Aproximadamente 2.000 pessoas que foram socorridas, mas estavam todos dormindo. Dormindo aos olhos que a gente vê, mas André Luiz narra dormindo em pesadelo, cada um com o seu pesadelo lá. Porque onde eles plantaram do tesouro na terra, estavam presos ali em sonho, ainda não despertava, mas na monoideia, presos às suas ideias que viveram. E ele se aproxima de uma senhora chamada Ana, que estava lá deitada. E o instrutor Aniceto, que é desse livro, observe. E quando ele se aproxima, aí ele começa a observar que ela começava a projetar, dormindo e projetando a cena. O amante dela pedindo: me perdão, me dê uma oportunidade, não faça isso comigo. Porque ela tinha botado veneno na bebida dele. Me leve para o hospital, não me mate. Aí ela dizia: se você não for meu, não vai ser de ninguém. E para completar, a raiva dela foi tão grande que ela ainda deu uma martelada e levou o corpo dele para o trilho do trem para parecer que fosse um suicídio, alguma coisa parecida. Então ela poderia escapar das leis humanas, mas da consciência dela ela escapou? Não. Na consciência dela é aquilo que a gente falou no início. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Ela ficou nesse processo, ela estava lá dormindo, mas presa, indo e voltando, essa mesma história naquele pesadelo lá. E a parte bonita desse trabalho é no momento da prece. Quando Ismalha, que era a esposa de Alfredo, era o espírito mais elevado, fazia um trabalho de oração para acordar aqueles espíritos que dormiam. E quando eles se reuniram, ela humildemente pediu para Aniceto fazer a prece, ele disse: não, é a senhora que tem que fazer. E ela, quando começa a se elevar, os tesouros do coração que ela tinha dentro de si, em tom de prece, em súplica para aquelas almas, para aqueles corações sofredores que ali estão, ignorantes da sua própria realidade, com tanto amor. André Luiz narra que luzes desciam do céu, envolvia neles, batia em cada um e partia do coração de cada um em uma cor diferente. Onde está o teu tesouro? Está o teu coração. Ele relata que a luz mais forte e mais bela vinha de Ismalha, que era a mais evoluída. E degraudadamente, cada ser era uma cor diferente. Chegava nos servidores que eles falavam que tinha uma cor mais opaca e segura os menos evoluídos. Mostrando onde está o teu tesouro, está o teu coração. Nos graus que construção de cada um. Todos nós chegaremos um dia a ser anjo, mas o esforço é individual. O mérito é individual. Pode ter ajuda coletiva, mas a conquista é individual. A gente vê nesse tesouro dos nossos irmãos que estão ajudando, cada um no seu grau de evolução, projetando a sua cor, ajudando sim. E andando feliz pelo pouco de luz que eu estou vibrando. Não era a intensidade dos outros, ele falando, mas eu estou tão feliz de estar com a minha luzinha vibrando. Isso para nós, que a gente fique feliz e poder compartilhar o pouco que a gente tem com os nossos irmãos. Que é o que Jesus nos pede.
fazei ao outro o que queria que ele vos fizesse. Compartilhe o bem que já chegou no seu coração. Compartilhe o amor que você já plantou, o amor que você já recebe. Compartilhe com seu irmão. Essa é a mensagem do tesouro que a gente precisa construir dentro de cada um de nós. Então a gente precisa espalhar isso a tal ponto que as consciências desperte. Que sem amor, sem consciência do que nós estamos fazendo, vamos parecer zumbis, encarnados e desencarnados. Porque hoje em dia a gente vê muitos zumbis andando por aí. Que nem sabem que estão vivos. Eles estão encarnados, mas parece que eles não sabem que estão encarnados. Andam sempre lá. Já perderam o endereço de si e perderam o endereço de Deus. Se a morte chegar para ele, eles não vão nem saber. Como muitos que estão no umbral e têm uma reencarnação compulsória, eles renascem e nem sabem que nasceram. São ligados, e vão perdendo, vão vendo esquecimento, são ligados, renascem. Não tem consciência. E por que isso? Porque deixamos nos entregar aos instintos. Deixamos levar pelo orgulho, o egoísmo, como fala Emmanuel, o egoísmo, a chaga da humanidade. E perdemos com isso. Não só nós, eu perdemos, não você, todos nós. Então o processo de Jesus é iluminar a nossa sombra. Com a doutrina dos Espíritos, através do Consolador prometido, é consolar e esclarecer. Ismael orou de 1980, se eu não estou enganado, a quantidade específica, aproximadamente 2.000, duas pessoas despertaram. E espíritos evoluídos orando. E às vezes as pessoas chegam na casa espírita e querem tomar um passe e se libertar das perturbações, das contas que está devendo, não sei quem foi que fez dever, mas das contas que fizeram, né? Do marido que foi embora, do filho que está todo desequilibrado, uma vida toda de má educação e desamor, quer que um passe resolva isso. Gente, o passe é fluido, transmissão de fluido. O passe não vai mudar ideias, sentimento. A pessoa pode até sentir aquela energia de paz na hora do passe, aquela doação de amor. Seja bem-vindo, meu amigo. A gente pode sentir essa energia de paz. Mas se a gente não cultivar a paz, se ela não for nossa e não cultivar o que foi plantado em nós, quando a gente sair lá na porta, na primeira palavra, a gente vai mostrar aqueles monstrinhos que estão dentro de nós, aqueles animaizinhos. A gente já vai baixar a sintonia. E a pessoa, quando chegar em casa, a mulher vai dizer: mas tu não fosse lá pro centro espírita, votasse pior do que já isso daqui. Eu não estou vendo nada tudo naquela religião. Não estou vendo nada tudo nessa tua igreja. Porque não há transformação. Gente, não é o fato de eu ir para a igreja. Não é o fato de eu ir para o centro espírita. É bom? É. Mas se eu não procurar iluminar a minha consciência, estar lá para abrir a minha consciência e meu coração para receber e procurar desenvolver, alimentar, como quem recebe uma muda. Como que Leandro chega aqui e desce uma muda a cada um de nós. Que é uma muda. Ela é bem bonitinha com a florzinha. Aí entrega aquela muda. Mas a gente chega em casa, não agua, não cuida dela. O que é que vai acontecer com essa muda? Ela vai morrer. Então, se você vai para a casa espírita ou qualquer religião que você busca, mas não busca se espiritualizar. Se espiritualizar é você desnudar, gente. Se desnudar. Tem gente até que se comporta como já fosse um Deus.
A gente vê pregadores e religiosos se comportando como se fosse maior do que Jesus ainda. Que o suor dele está curando. Nunca vi o suor de Jesus. Jesus pegar assim, então passa uma teia. O suor dessas pessoas cura. O feijão cura. O feijão que ele abençoa cura. E Jesus disse: eu não vim curar o corpo. Eu vim curar o espírito. Porque curando o espírito, a mazela do corpo se liberta. Ah, José, mas ele não curou o corpo, foi para despertar o espírito. A cura que Jesus fez foi para despertar o espírito, acordar ele para ser. Por isso que ele dizia: vai e no futuro não torneis a pecar. Olha lá, curava, mas dizia: ide, mas no futuro não torneis a pecar. Então ele era um feedback para a gente prestar atenção do que a gente está fazendo. Porque o que a gente está fazendo, o que a gente deseja, o que a gente pensa, os tesouros que a gente está buscando na mente, no coração e nas atitudes, pode nos aprisionar e levar a gente a várias perturbações aqui e alhures, como resgate do que a gente está fazendo. Eu tenho tempo ainda? Pronto. Então, eu vou trazer para a gente 12 atitudes de autolibertação das prisões do coração e da razão, em que, pelos caminhos da ignorância, ou agora pelo caminho do conhecimento, porque tem muitas pessoas que têm o conhecimento, mas não faz uso do conhecimento. Conhecereis a verdade e a liberta, mas só vai libertar se você se alimentar do conhecimento que você está buscando. Aí vai te libertar. Por isso que eu disse, a palavra de Jesus foi pregada a todo mundo. E por que tanto desamor? O que é que está faltando? Viver o que Jesus pregou. O que é que diz a doutrina dos Espíritos como o melhor guia e modelo para a humanidade? Vede Jesus. Vede Jesus. A gente está vendo. Ele está apontando. Eu sou o caminho. Segue-me. Batei a porta. Mas a gente tem que bater. A gente tem que caminhar. A gente tem que sofrer. Sofrer direta e indiretamente. Aí tem gente que diz que a doutrina espírita progueia o sofrimento. A gente gosta de sofrer. Não, que não tem esse não, gente. Que a gente está com um espinho e não queira tirar. Tem até uma história aí em que o senhor estava no posto e tinha um cachorro que estava lá dando aqueles gritos, chorando, tá? E o rapaz disse para o frentista: por que esse cachorro está chorando? Não tem comida para ele aí? Tem tudinho. Mas falta coragem dele levantar e sair. Está com o espinho dele e não quer levantar. Quer ter o esforço de sair. Então precisa o quê? De ser uma dor maior para que a gente tenha coragem. Tem pessoas que... Tem gente, fulano já sofre tanto, mas nem continua do mesmo jeito, porque ainda não foi uma dor maior. Porque ele se acostumou. A gente se acostuma a tudo, até a sofrer, a gente acha normal. E a gente vive uma competição de sofrimento. Nem chega nos cantos. Olha, é uma dificuldade, tanta dor na coluna. Chega outro, você não dói a coluna, meu corpo todo. Olha, todas as itas eu tenho. Todas as coisas. É cada um querendo dor. Aí fala de problema de pessoa. Você tem um marido, eu tenho um filho, tem um papagaio, tem um cachorro. As pessoas começam a competir de quem tem mais sofrimento. Quem o sofrimento é maior. Gostando de sofrer. Gosta de sofrer. Isso aqui é uma história real. Uma criatura que pede muita ajuda no ensinar, em todo canto pedindo ajuda e esmola para a vida, e a pessoa se compadece que ele tem um caroço na testa. Quando ele chega, a pessoa tem pena que ajuda ele. Então, uma pessoa que se compadeceu e conseguiu um médico, um doutor, para fazer uma cirurgia, arrancou. Essa pessoa foi? Foi não. Mas por quê?
Porque ele estava tão acostumado, ele não gostava, acostumou a não trabalhar. Então, se ele tirar o caroço, ele agora vai ter que trabalhar. Porque não vai ter como estar pedindo, usar o caroço para pedir. Então ele preferiu não fazer a cirurgia. Então ele se acostumou àquela vida. Preferiu a prisão do que a libertação. Porque a libertação traz um sofrimento. O autoconhecimento vai trazer dor para o nosso espírito. Chega em casa hoje. Como Santo Agostinho disse. Fazei como eu fazia. Ao dormir. Fazer um exame na consciência. As coisas que eu fiz errado, as coisas de bom, o bem que eu deixei de fazer, o mal que eu pratiquei. Examinar a tua consciência. E você vai ter esse contato com a sua sombra, vai iluminar a sua sombra. Foi a primeira parte. Depois vem um arrependimento, se você sentiu que errou, sofreu. Reconhecer que é difícil. Geralmente você enxerga, mas começa a culpar. Eu fiz isso por culpa da minha esposa. Eu fiz isso por culpa do meu pai. A gente começa a arrumar culpado. Até os políticos, até o presidente, até Deus. Foi Deus que botou nessa família. Então eu estou sofrendo porque foi Deus que botou aqui na família. A culpa é de Deus. E não se enxerga o que ele está fazendo, o que ele pratica. Então esse autoconhecimento que Santo Agostinho nos fala, faz com que ilumine conhecimento, arrependimento, reparação. A reparação é que dói, sofre. A mudança de atitude sofre, dói. Não é uma coisa de um dia que você vê que errou. É uma coisa que você vai ter que enfrentar. O que é que Paulo diz? Eu carrego um espinho na carne. O espinho na carne de Paulo foi as atrocidades que ele cometeu antes de conhecer Jesus. Onde matou Estevão, o noivo da sua irmã. E olha o nível do tesouro do coração. O tesouro de Estevão. Estevão perdoou ele e virou mentor de Paulo. Mas ele carregava um espinho na carne. Ele sabia como era o ímpeto dele. Ele precisava sempre refrear. Então ele dizia, quando estou fraco, sou forte. Por que isso, gente? Quando a gente está fraco, a gente, meu Deus, a gente ora, a gente não sai de lá, vai buscar ajuda, vai para o centro espírita, passa em tratamento. Só basta melhorar um pouco, Leandro. Cadê fulano? Sumiu. Aí a gente vai ver a pessoa de fase em fase, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, quando agora ela começou tudo de novo. Aí vai, toma tratamento, e a pessoa já tomou já uns 2 carros-pipa de água fluidificada, já passaram em 1000 tratamentos, vai e volta, 50 anos só espírito, mas 50 anos passa desobsessão e transformação. E o tesouro do coração? A mudança. Porque para mudar vai doer. Para mudar vai doer em você, em mim, vai doer. Porque você vai mudar um comportamento que você estava acostumado por séculos. Tem comportamento que a gente faz hoje, mas a gente já fazia há muita encarnação, por isso que é difícil. Diga a um gordinho que adora comer. Ele vai começar um regime, ele sempre vai dizer segunda-feira. Segunda. E aí vem começa uma da melancia, come melancia, enjoa da melancia, volta tudo de novo. Precisa de fé, de estratégia, de luta. Então são vezes que tem luta. Então 10, rapidinho, para a gente se libertar dessas prisões que a nossa escolha levou a tesouros aqui terreno e nos prendeu em calabouço. Deixa o sofrimento aqui em fugas. Porque muitas dessas sombras levam a gente para as fugas. Quais são as fugas? Do sexo, do desequilíbrio, do jogo, da drogadição, da gula. E agora, na nossa internet, tem pessoas que basta ver qual é o seu tesouro. É só olhar naquele tempo que você usa na internet. Você vai ver quanto você está escravo à internet. Olhe lá, eu não sei não, mas quem mexe na internet tem um tempo que você pode ver e ver quanto você está usando. Tem até aplicativo que faz isso. Quem mexe vai ver. Quanto tempo de uso você está vendo na internet? Que é um tempo maior do que o trabalho, tempo maior do que você passa na religião lendo, tempo maior do que você passa com a família. Você está o tempo todinho. Isso é uma fuga.
E lá na internet você projetando para o mundo que você é uma pessoa. Tem até um videozinho que estava a esposa e a esposa discutindo, brigando. Aí fulano ligou com imagem. Fez aquela ligação com imagem. Aí estava todo naquela... Um brigando com o outro, discutindo. Aí o fulano ligou. Oi, fulano, a gente tá aqui, ó. Veja onde a gente tá, ó. Tá muito legal, tá. Terminou a ligação, desligou. Cada um voltou pro seu lugar, pegou o celular com a cara feia um pro outro. Então, para o mundo, a gente está projetando isso. Mas não é a realidade do seu coração. Então, como primeiro, ele fala aqui. Entendimento das leis de causa e efeito. Compreender que nossas ações influenciam a nossa trajetória. O que a gente faz vai determinar a nossa alegria ou tristeza. Então, compreender essa causa e efeito vai poder frear, não vou fazer aquilo não, porque senão vai trazer sofrimento para mim. Então precisa desse despertar. Desapego dos bens materiais, que é o que a gente viu muito hoje. Valorizar o que é essencial e eterno. Aprender. Então é necessário, a gente está aqui na internet gravando, isso é uma coisa boa, mas saber utilizar ela, não ficar escravo dela. Nós viemos para aprender com as coisas, não ser preso às coisas nem às pessoas. Aprender, crescer um com o outro. Desenvolvimento, investimento no amor. Devemos investir, praticando a caridade, o amor ao próximo, compartilhando o bem que a gente já está despertando. Então, sem essa prática, não vai chegar lá. Perdão com libertação. Libera as mágoas e ressentimento. Quantas pessoas carregam a mágoa nessa encarnação, vão desencarnar com aquela preso, vão virar obsessor daquelas pessoas que estão carregando. Então veja que prisão. Autoconhecimento e reforma íntima. Investir na melhoria pessoal, cuidando do corpo e do espírito. Estamos na Terra, cuidar do corpo, exercício sim, sem entrar nessas competições que a gente vê aí com o corpo. Aí você está sendo escravo. É cuidar com o pensamento da saúde, sentir bem, melhorar a sua autoestima. Isso é legal. Cuidar do corpo. Mas tem pessoas belíssimas, lindas, com corpo, rapazes todos estourados e tal, mas em depressão querendo se suicidar. Porque estão esquecendo a alma. O espírito, não estão alimentando o espírito. Viver no presente. Desfrutar do momento atual, sem ansiedade ou apego ao passado. Às vezes a gente está esquecendo de viver preso ao que fizeram com a gente lá no passado e a gente esquece de viver agora. Agora é o momento. Passou, não tem como voltar. Vamos para frente. 7, comunhão com a natureza. Encontrar harmonia ao se conectar com o universo. Isso aqui nos estimula ao lazer. E nos nossos lazeres, a gente encontra um momento para contemplar a natureza. Seja uma ida para uma praia. Aqui mesmo é muito bonito, aqui é até bonito, né? Quem já é da terra já se acostuma, não quer. Já vai para a praia, porque é uma coisa que vai renovar. Mas quem não conhece já vai aqui ver essa natureza linda que está aqui. Ver esses ambientes, renova a gente. Então a gente precisa ter esse contato com a natureza que dá um feedback muito bom para a mente e para o nosso espírito. 8, ele diz aqui, aprimoramento da fé e confiança. Entregar-se com confiança aos desígnios divinos, na busca de espiritualidade. Então essa confiança em fé na busca de espiritualidade, não é só de religião, porque religião não salva. O que vai salvar a criatura é você buscar a espiritualidade. Aqui a gente falou, essa comunhão com Deus com sinceridade. Buscando Deus com sinceridade, desenvolvendo esses valores. Prática do evangelho no lar. Cultivar o evangelho, cultivar a espiritualidade em família. Fazer do evangelho como um alimento diário. Então tem um momento do evangelho no lar que é um dia na semana, mas você não passa. Vai comer uma vez por semana? A gente come uma vez por semana. Tem gente, eu faço meu evangelho no lar uma vez por semana. Não esquece do evangelho. E você come 3 vezes por dia. Gente, se a gente é cristão, a gente tem que se alimentar todo dia de Cristo. Nem que seja um itenzinho, se dormir, a gente tem que ler. A comunhão com Cristo. Aí diz aqui, valorização da vida. Estender a existência como uma oportunidade de evolução. E por mais difícil esteja,
nunca devemos tentar tirar nossa vida. Porque ela é um presente de Deus. Sempre há um caminho. E nunca estamos sozinhos. A gratidão, 11. A gratidão como elemento transformador da nossa paisagem íntima, seja pessoal. E ela pode elevar-se para o grupo. À medida que eu sou uma pessoa grata, eu deixo de ter uma caratonha de revolta, de ter quando eu chego, tem uma expressão mais de paz, de calma, simpatia, empatia com as pessoas. A gratidão, ela abre esse espaço. Porque senão a gente é pro contrário, é para revolta. Quando a gente chega, tá com aquela cara de revolta, fazendo as pessoas se afastar de nós. Última de hoje, a humildade para reconhecer os nossos erros e defeitos e buscar ajuda do maior modelo e guia, maior médico, maior psicólogo, chama-se Jesus. Mas, se a gente sentir a necessidade, vamos também buscar profissionais. Buscar uma casa espírita, um atendimento fraterno, para nos ajudar. Nunca tentamos desistir da vida. Há sempre a oportunidade. Quantas mãos estão aí abertas para servir, para ajudar? Então, basta a gente abrir o coração e buscar Jesus de verdade, com ímpeto, desistir jamais. Dificuldades vamos passar. A cruz é nossa, cada um com a sua, mas tem uma diferença. Jesus carregou a sua para ensinar a nós a carregar a nossa. E ainda mais, ele aceitou a ajuda do Cirineu para nos ensinar. Quando a nossa cruz estiver um pouco mais leve e enxergarmos o nosso irmão que está com uma cruz pesada, estendemos as nossas mãos ao nosso irmão. Porque hoje é ele, amanhã seremos nós. E como é bom, no dia que a gente está tão pesado, tanta dificuldade, encontramos alguém que nos estende a mão. Muita paz, muita luz, e Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. A prece, né? Querido Jesus, queremos te agradecer neste momento a oportunidade de sermos instrumentos, de aprender contigo, a valorizar a vida, a valorizar as oportunidades, a abrir a nossa mente para os conflitos que a gente ainda carrega, que está dentro de nós. E precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ilumina-nos a nossa sombra, fortalece-nos as nossas forças, para que consigamos dia a dia dar passos para frente, a tal ponto que no amanhã possamos dizer, como Paulo de Tarso, eu não vivo mais, mas o Cristo vive em mim. A gente possa olhar para trás e dizer, eu venci aquela carência, aquela imperfeição, aquela dificuldade, aquele obstáculo. E neste momento, Senhor, as nossas almas estenderão ainda mais e entenderão ainda mais o nosso propósito aqui na terra ou no plano espiritual, que é de servir, de ajudar, compartilhar, aprender o bem que Tu nos ensina diariamente, com o amor que Tu derrama sobre todos nós. E é nesta sintonia, Jesus, que rogo e Tu abençoe esta casa de oração, de trabalho, a todos os Seus trabalhadores, a todos os frequentadores que aqui vêm em busca do pão espiritual, a toda essa cidade de Camusim, aos irmãos que mais necessitam, ao nosso estado, ao nosso país, ao mundo que precisa tanto de Ti. Entregamos os corações, Senhor, em Tuas mãos e nos ajuda, ainda como criatura que ainda rasteja aqui na terra. Precisamos de Tuas mãos. Sede conosco, nos iluminando hoje e sempre. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males carnais e espirituais. Que Deus nos abençoe, nos ilumine hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz, estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus está no meu coração,